Boa tarde, muito obrigado por ter vindo, todo mundo. Muito obrigado pelo convite do Calil e do Pasta, tanto para escrever para o catálogo. Foi muito prazeroso, porque fazia um certo tempo que eu não escrevia sobre o Paulo. Eu escrevia várias vezes, mas escrevi o primeiro seu texto, né? O primeiro a escrever sobre mim. O primeiro fui eu. Está vendo? Que foi na Bolsa de 88. Isso aí. Foi o primeiro prêmio importante que o Paulo ganhou. E depois foi no livro da COSAC, né? Também. Mas, enfim, foi muito legal. É claro que eu sempre acompanhei o trabalho dele, mas voltar no ateliê com outro olhar, que é quando você tem que escrever um texto, né? Então, tem que encontrar um fio, né? Uma porta de entrada, né? para poder abordar o trabalho. A questão central do trabalho do Paulo é que ele é essencialmente pintura. Não fala de outra coisa senão do fato de ser pintura, né? E até o Paulo tem essa pergunta marota de vez em quando, pergunta, mas não dá para ser só um pintor? Porque parece que não é mais tão fácil assim. De fato, só o fato de ter que perguntar se não dá para ser só um pintor já mostra que não dá mais como dava antes, né? Porque o Matisse não faria essa pergunta, né? Porque o fato de ser pintor não seria sem problema. Hoje em dia é mais difícil porque tem uma tendência sempre mais forte a conferir à pintura, quando é a pintura um meio utilizado, um sentido simbólico, um sentido narrativo, né? Volta a figura a ser importante na pintura, né? Um sentido de identificação com certos elementos identitários, culturais, enfim. Então, a questão de uma pintura que se refere apenas à sua própria feitura, né, é uma questão que parece que não está exatamente na ordem do dia, né? Enquanto exatamente é a questão do trabalho do Paulo. Agora, sempre tem artistas, digamos assim, atuais nesse sentido, né, que não estão tratando o que está na ordem do dia imediata, mas que revelam, justamente por essa naturalidade, está fincando o pé numa questão que continua importante, que tem que continuar a ter uma certa resiliência, a ter uma certa resistência, né, ao desaparecimento. Eu acho é justamente pelo peso que esses artistas têm, geralmente, e que depois você vai descobrir a importância que eles têm nesse panorama, né? Eu só faço 3 exemplos, aí sem fazer comparações de valores, etc., mas são 3 artistas que eu sei que Paulo gosta muito, né? Um é Bonnard, né? Bonnard, por a vida inteira, era o último impressionista, ele é ainda um impressionista, né? E só depois do expressionismo abstrato americano você descobre como é, de fato, essa levar até as últimas consequências do expressionismo abria caminho para coisas extremamente importantes depois. O outro é Hopper, né? Porque fazer trabalho figurativo daquele jeito na década de 30, 40, né? Porque isso parecia uma questão absurdamente fora de contexto. Depois a Pop recupera, eu acho até do ponto de vista meio errado, porque o Hopper é pintura mesmo, não passa por meio de reprodução de massa, né? Mas enfim. E o terceiro é Morandi, né? Evidentemente. Porque fazer garrafas, quando a discussão era sobre a pintura heróica, histórica, né? Política ou abstracionismo construtivo, né? E hoje em dia nós sabemos que justamente por essa inatualidade no momento são artistas fundamentais na história do século XX, né? Não quero dar esse peso, assim, essa responsabilidade para o Paulo, mas é por aí que eu comecei a pensar o texto. Ou seja, por que é tão importante? Porque aí tem uma questão que o Grimberg dizia, né? O julgamento estético não apenas é desinteressado, mas involuntário, né? Você sabe que aquilo é importante, né? Não precisa se justificar antes. É depois que tem que entender porque aquilo para você é importante, né? Para mim não tem dúvida que
quadros com o êxito que tem essas telas que estão no estilo do Bere Camargo são importantes, né? Mas por que essa questão, essa pintura é importante, né? É aí que saiu depois o título Para que serve uma pintura, que depois o Paulo adaptou, assumiu como título da exposição. Porque o que tem nessas pinturas que não poderia ser feito de outra maneira? Eu acho que tem uma questão que transcende tanto uma ideia de uma pintura construtiva baseada sobre um projeto, né, porque essas pinturas não são construtivas, essas pinturas não se reduzem ao plano, né, como figura geométrica no plano. A gente tem a impressão que essas formas flutuam, né, não são um suporte pintado, né, estão suspensas no espaço em algum lugar, né. Até eu fiz a observação no texto que às vezes Paulo deixa uma faixa embaixo ou ao redor para não fazer coincidir a pintura com o suporte, porque a pintura não é o suporte, a pintura está no suporte, mas não é o suporte, né? Outros artistas identificam completamente os concretos, né? Dizem, a pintura é um suporte pintado, né? Superfície pintada, etc. Depende do formato. O quadro do Paulo, inclusive, acho que não depende do formato. Os quadros... Depende do formato, evidentemente, mas não da escala. As imagens, os quadros pequenininhos, aquelas pinturas de bolso que estão naquele nicho, são tão distantes quando você olha do que os quadros de 3 metros, né? Você tem uma ideia da dimensão da imagem, que é uma dimensão que não depende da escala, porque é algo que está em um outro lugar, né? Toda a imagem do quadro de Paulo está em um outro lugar, não está aqui concretamente, aqui, nem está simulando um lugar atrás da tela. É uma espécie de imagem suspensa no espaço, né? E essa suspensão, essa criação de um outro lugar, é justamente o momento, isso também muitos pintores, pintores dessa categoria que eu falei, falam disso, é o momento em que a feitura do quadro, o projeto, as correções das cores para chegar a um ponto de equilíbrio, que é extremamente complexo no trabalho do Paulo, tem veladuras contínuas para chegar exatamente àquele equilíbrio de cores, né? Abrindo um inciso, muitas vezes eu estava vendo os quadros na tela do computador, né, que ele me mandou essa imagem, tinha visto no ateliê, mas voltando na tela, aí ficava na dúvida, esse é um branco ou é um pouquinho azulado? Porque a tela azul, né, torna mais azuis, então disse, talvez seja feito toda a tela. Eu ligava para ele e fazia Paulo, isso é branco ou tem um pouco de azul? Aí ele disse, não, tem um pouco de azul, tem um pouco de púrpura, ele fazia uma lista de meia hora. E aquilo é quase branco. Eu posso dizer qual é a faixa central daquela anunciação amarela. É quase branco. Ele me fez uma lista de tinta que tem lá, para chegar exatamente àquele ponto, porque tinha de meter aquele quase amarelo que estava em cima, etc. Então, tem um momento em que o quadro fecha. Muitos pintores falam disso, né? O Morandi diz, toca um sininho, né? Toca um sininho, você não pode mais tocar, né? O quadro fecha. O que significa o quadro fecha? Fecha para você também. Ele se destaca do seu fazer, e ele se torna uma espécie de alter ego, uma outra coisa, uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa, é claro, é você que fez, mas você não tem mais acesso a ela. Ela se torna algo que tem vida própria, que tem personalidade própria, que se recusa, né, a se revelar. E isso é igual para o espectador. Você olha para o quadro e você não sabe mais, isso é muito claro, por exemplo, naqueles quadros quase brancos que estão aqui, sabe mais o que você está atribuindo ao quadro, o que o quadro de fato é, né? Tem um momento em que tem uma passagem do amarelo para vermelho, aqui não tenho certeza, né? Não é nunca para amarelo ou para vermelho, né? Sempre essa mistura para chegar pertinho de duas cores. E esse momento em que o quadro se torna outra coisa do que o seu autor, do que o fazer do seu autor, é justamente um momento de transição, digamos, entre sujeito e objeto que a pintura representa. E não tanto o objeto que a pintura representa, que pode ser uma coisa figurativa, pode ser uma construção concreta, etc. Nem tanto a subjetividade, a pincelada, etc., mas uma espécie
de terceira margem do rio, né? Que o quadro se para nessa transição, essa transição se torna algo visível ou reproduzível cada vez que você olha o quadro. É diferente da fotografia, porque a fotografia sempre vem do mundo para o autor, né? Mesmo que você faça que nem Jeff Wall, que demora 4 anos para fazer uma fotografia, né? Porque tem casting, cenografia, uma série de imagens, depois todo o trabalho computador, enfim. Mas, em todo caso, lá alguma coisa do mundo veio para você, né? E na pintura, não. Alguma coisa de você vai para o mundo, mas não vai completamente o mundo, como poderia ser um objeto, uma escultura. Fica no meio, né? Essa suspensão que você pode escolher se aquilo é um objeto ou imagem, se aquilo é sujeito ou objeto, essa indeterminação é aquilo para que serve uma pintura, né? O fato de chamar a atenção nesse momento de suspensão, né? Entre o mundo objetivo e a subjetividade. E como nós vivemos num momento histórico em que a imagem se tornou sempre mais descolada do seu objeto, né, da vivência do seu objeto, no sentido que uma imagem de uma tela de computador nunca será uma coisa, e a tela de computador também nunca será uma imagem sem a imagem em cima dela, né? Você não tem essa relação entre físico e imagético que seja uma transição lenta. É tudo ou apenas imagem, né, ou apenas coisa, né? E a pintura, na verdade, garante justamente essa indeterminação, esse momento de suspensão, que é uma relação com o mundo, em que você pode escolher se simplesmente contemplá-lo, né, ou se agir nele, né? Esse tipo de porosidade, de permeabilidade com o mundo é aquilo de que fala a pintura, que acho que é principalmente aquilo de que Paulo fala, né? Não é uma pintura conceitual no sentido que pode ser a de Reinhardt, por exemplo, né? Que são 40 pinturas pretas iguais. E aí o que é aquilo? É a reafirmação do enunciado, uma pintura é uma pintura, né? Eu acho que tem mais do que isso, mas é assim que foi interpretado, né? Aquilo é uma pintura porque é um objeto pintado, etc. Ou tipo o Wyman, né, que também citei no texto, que a pintura é simplesmente o ato de pintar, né? Isso é alguma coisa diferente. É o momento em que se passa do ato de pintar a alguma coisa que é uma imagem e que é independente tanto do autor quanto do mundo, né? Não é uma coisa pintada no mundo, não é apenas a expressão do gesto do autor, mas é justamente uma imagem, né? E a possibilidade de manter essa imagem, a possibilidade de manter uma relação rica com o mundo, que acho que outros tipos de produções de imagem não garante, com a mesma força que a pintura. Desse ponto de vista, faço essa outra observação, depois vou passar a palavra para o Paulo, para não ir muito longe, depois a gente poderia tomar tudo isso. Eu acho muito interessante o fato da exposição do Paulo ser aqui, no Iberê, e ser acompanhada com a escolha de trabalhos de Iberê escolhidos pelo Paulo. Porque eu acho que o Paulo e Iberê são complementares opostos, né? Porque para os dois, o importante é justamente esse momento em que o quadro encontra um equilíbrio que o torna independente e quase estranho em relação ao próprio autor, né? O momento em que Iberê dizia, quando acaba um quadro, eu fico dando volta em volta dele sem encontrar mais a porta de entrada, né? Sem encontrar mais como entrar nele, né? O quadro me expulsou, agora o quadro tem vida própria. Só que Iberê chega a esse ponto por uma espécie de acumulação de emoções, né? Uma espécie de intensidade, de acumulação de uma intensidade existencial em que ele joga tudo no quadro, tem a imagem do monturo, da fossa, né? Joga tudo lá dentro e vai acumulando, em que se torna tão denso que de fato se torna ilegível para o próprio autor, né? Se torna estranho a ele, né? Se torna uma superfície que tende, achei interessante o Paulo ter escolhido esses quadros,
que são eclipses, né? Porque tende ao preto porque é a acumulação de todas as cores, de todas as emoções, de todo o investimento existencial que ele põe no quadro, até o quadro se apagar, né? Cancelar, né? Se tornar invisível, né? Na verdade não é invisível, né? Porque tem uma série de incrível quantidade de pretos diferentes que tem nesses quadros que estão expostos aqui, né? Que vão do azul escuro ao cinza, ao preto profundo, né? E você vê um em cima do outro, um escondendo o outro, né? Um apagando o outro, ao mesmo tempo o outro lutando para emergir, enfim. Mas tem essa justamente tendência ao preto por excesso de investimento emocional, né? Enquanto nos quadros do Paulo é quase um movimento contrário, de subtração, né? O artista vai se afastando do quadro, apagando, diminuindo as diferenças, tornando as passagens sempre mais suaves. É quase uma tendência natural ao branco, né? Ao desaparecimento total, porque o autor se retira, de alguma maneira, né? Emocionalmente do quadro. E você vê justamente quando o quadro fica pronto, quando, como disse o Paulo já há 30 anos, numa entrevista antiga, que ele gostaria que o quadro fosse não a representação de uma coisa, mas também não uma forma geométrica, mas o ruído de alguma coisa, né? A lembrança distante de alguma coisa. Então, aqueles retângulos não são retângulos, mas também não são portas, né? Embora lembre uma porta, né? E possa lembrar, seja evidentemente um retângulo, mas não é nunca apenas um retângulo, porque não se resigna a ficar no plano. Ele sempre tende a sugerir um recuo ou um avanço, embora não se saiba bem se é um recuo ou um avanço, mas não está exatamente lá, está em outro lugar, está já num espaço que poderia ser tridimensional, mas já não é mais, né? Então, esse trabalho por subtração, oposto ao trabalho por adição, né, por acumulação, que é do Iberê, no fundo, para alcançar o mesmo tipo de esmero, de precisão, de meticulosidade no trabalho pictórico, né, ou alcançar através disso o mesmo tipo de autonomia do trabalho pictórico, me parece que une os dois, ao mesmo tempo, os une como opostos, né, como uma espécie de dois polos do mesmo problema, né? Até eu fiz uma comparação, depois eu concluo, entre as paisagens do Iberê e a paisagem do Paulo, né? O Paulo também fez paisagem quando eu era muito jovem, e depois voltou a fazer 10 anos atrás, talvez, né? As paisagens o Iberê, o que procura na paisagem? Procura a árvore retorcida, né? O elemento dramático, o protagonista, né? A árvore retorcida, por exemplo, daquelas paisagens que é Jaguari, acho que se chama, o rio Jaguari, né? Que todo mundo diz, olha, isso já antecipa a pintura informal das décadas de 60, mas aquelas árvores retorcidas, que o movimento da árvore é o movimento da espátula, né? Então, é o próprio reflexo do movimento do artista. É um movimento dramático, um movimento que se impõe, um movimento de busca, a árvore buscando a água, o ar, o movimento do artista buscando a expressão de uma emoção, etc. Então, ele sempre procura esse alter ego na natureza, que é um alter ego heróico, né? Trágico, heróico, que é um pouco a visão da vida que o Iberê tinha. E os passagens de Paulo, na verdade, são esses canaviais infinitos, né? Em que tem uma certa monotonia da cor, porque é quase como se fosse uma natureza já domesticada, uma natureza industrial, em que esse esforço de sobrevivência já é apagado, e o que resta é justamente uma certa memória da terra, memória, assim, pequenas diferenças dadas pelo movimento do vento, os acontecimentos atmosféricos, mas tudo muito distante, né? Tudo nada heróico, né? Tudo muito ligado a uma certa memória lenta, né? Baseada sobre uma espécie de desaparecimento da própria variedade, riqueza da natureza nessas passagens, que lembram um pouco a estética da nova paisagem da fotografia da década de
60, 70, o Guirri, por exemplo. Né? Eu me lembro as paisagens do Guirri. O próprio Stephen Shore escreveu sobre esse tipo de nova paisagem que eles acham que vem dos impressionistas, do Pissarro, etc. Mas, enfim, é um exemplo disso, justamente, como o trabalho do Paulo trabalha por subtração e uma certa discreção na expressão das emoções, né? Que como se elas se tornassem tanto mais intensas quanto mais são apagadas, né? Quanto mais são silenciosas, né? É o trabalho do Iberê ao contrário, né? Ele se torna silencioso porque chega no ultrassom, né? Ela vai a tal intensidade que ultrapassa, né, a legibilidade. Bom, então era isso que eu queria dizer para o começo. Agora, passar a bola para o Paulo. Não sei se você quer falar dessa relação com o Iberê, enfim, você que decide. Legal. Obrigado. Feliz o pintor, o artista, que tem um crítico e um interlocutor como o Lorenzo. É verdade. Eu fico emocionado toda vez que ele fala. Eu me lembro do primeiro texto que ele escreveu. Enfim, desculpa. Enfim. Obrigado. São muitos anos. E, enfim, o Lorenzo ensina para mim mesmo coisas que nem eu sei. Sempre foi assim. Ele, nesse texto, por exemplo, ele elucidou para mim procedimentos meus que eu não tinha a menor ideia por que eu usava. Como, por exemplo, porque eu deixo uma faixa branca ou embaixo, ou em toda a volta do quadro. Todo mundo me pergunta isso, eu tinha uma resposta. Eu dizia que era porque eu queria deixar o quadro respirar. Como eu tenho essa obsessão em terminar, em controlar, eu achava que aquela faixa branca poderia ser esse momento onde o quadro não se terminaria. E você disse que pode ser isso também, mas mais importante que isso é a compreensão da separação entre a pintura e o suporte. Enfim, a minha pintura é o evento, a minha pintura não se confunde com o suporte, ela vive, né, para poder viver, vir com a sua vocação aérea, né, ela tem um júbilo aéreo. Né, ela precisaria de se deslocar desse suporte. Por exemplo, isso você me explicou, enfim, entre outras coisas. E, enfim, eu queria agradecer muito à Fundação Iberê, o convite do Emílio, que foi, enfim, me encheu de alegria e de motivo para continuar trabalhando. Foi um prazer trabalhar com a equipe toda, muito competente. A Galeria Milan, Socorro, André e toda a equipe. Vou conseguir. Depois de velho, né, eu fiquei assim. Tem cabimento, né? Acho que a influência de Iberê, as paixões. São muitas emoções, exatamente. Quando eu montei aquela sala lá em cima do Iberê, eu só não chorei, mas, enfim, estava tudo... Ficou aqui. Aquilo é muito forte, né? Mas, enfim, vamos continuar. Eu estava falando com o Lorenzo agora, antes de começar a minha fala, né, que eu poderia falar, como eu poderia abordar? Ele abordou tudo, enfim, eu comecei a lembrar alguns poemas do Manuel Bandeira, para explicar melhor a minha relação com a minha própria pintura, enfim. Lembrei de um, que claro que não vem ele inteirinho na memória, mas acho que vocês conhecem, eu não lembro o nome exato, mas vão demolir essa casa, é a casa dele, mas meu quarto vai ficar, não como forma imperfeita nesse mundo de aparências, mas como forma perfeita, intacto, suspenso no ar.
Essa é a minha pintura. É esse quadro. Ele tem as coisas do mundo, tem as coisas do cotidiano, mas eu crio uma distância e uma espécie de transcendência, essa palavra é complicada, para atingir um lugar de perfeição. Não é? Eu prefiro perder em graça, em intensidade, mas prefiro ganhar em graça e, enfim, leveza do que em força, intensidade, enfim, esse sou eu. Outra poesia do Manuel Bandeira, eu sempre recorro a ele, sabe, quando eu tenho dificuldade. E é um outro poema que o Nuno, que um dia escreveu um texto também sobre o meu trabalho, e citou como exemplo. Ele diz assim, um outro poema dele que diz: quando a indesejada das gentes chegar, vai encontrar a casa limpa, a mesa posta e cada coisa em seu lugar. Quer dizer, quando a morte chegar, ela encontrará tudo em ordem. Quer dizer, eu vejo o Iberê, eu acho que ele espera a morte com uma certa desorganização, com uma luta, com uma briga de igual para igual com a morte. Eu sou esse também do poema do Manuel Bandeira. Eu arrumo tudo, eu vou deixar tudo arrumado para ela chegar. Então, nesse sentido, eu e Iberê somos muito parecidos, os complementares opostos. Essa organização e essa espécie de que vocês veem não tem nada a ver, como o Lourenço disse, com abstração geométrica, construção. Tem horror disso, nem abstração. É esse lugar, é um lugar perfeito, sabe, que seria o umbral da morte. Portanto, se eu tenho uma coisa para falar, que eu e Iberê temos uma ligação. Eu reconheci isso no Iberê quando eu o conheci. Apesar da nossa aparente contradição, uma visão muito negativa do mundo e das coisas. O Iberê tinha, todo mundo sabe, está escrito, e eu também não tenho uma visão positiva do mundo, enfim. Mas a gente expressa de maneiras diferentes, né? O Iberê, com esse afundamento, esse corpo que afunda, a gente falou, essa briga intensa com o ineludível, e eu com uma retirada. Tá bom, venha, eu arrumo tudo e você pode vir. Então, minha pintura é um pouco isso, e as cores obedecem um pouco a essa dinâmica, enfim, a esse pensamento também. Porque eu olho, as pessoas sempre perguntam sobre as minhas cores, que, de fato, é o que vem primeiro, né? Eu demorei para perceber isso, porque vocês sabem que o pintor é uma espécie de próprio cego para o seu próprio trabalho. Feliz quem tem um Lourenço para explicar. E eu achava que o mais complicado, o mais importante para mim no meu trabalho seria o que eu estava pintando. Não a cor, mas com o tempo eu fui percebendo que essa reiteração nessa pergunta era a cor. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não tenho dificuldade para fazer a cor, nenhuma. E aqui não vai nenhum tipo de vaidade arrogante. De fato, não tenho. Mas isso é compensado pela enorme dificuldade com o que pintar. Eu acho que o oco de todo pintor é o que pintar. Porque você não pode pintar qualquer coisa. Eu poderia. Tecnicamente, posso pintar o que eu quisesse. Mas esse não é o caso. Não é? Que sentido faria? Como eu poderia me reconhecer naquilo? Esse pintor tem que se reconhecer no que faz. Aliás, esse é o momento que eu termino uma pintura, quando eu me reconheço nela. Então, o que e o como pintar tem que se dar às mãos. Sabe? O que eu vou pintar e como eu vou pintar. Isso, para mim, é que denota também, para mim, um grande artista. Sabe? No fundo, é meio forma e conteúdo, né? Eu não separo isso. Hoje em dia, a arte está muito separatista nesse sentido também, né? Eu já sou de um momento que eu não separaria. Então, para mim, isso é muito importante o que pintar. Então, eu encontro o que pintar pintando. Eu gosto que a pintura esteja à minha frente por isso. Eu lanço um tema, não gosto de tema, um motivo, que é mais cesaniano, lanço esse motivo,
e ele vai se transformando. Então, a pintura vai dizendo para mim também o que ela quer. É uma construção recíproca. Se eu toco na pintura, eu sou tocado. Né? Se eu agrego valor ali, se eu agrego riqueza ali, ela volta para mim. E também, nesse ponto, eu me sinto muito próximo do Iberê, que eu lembro que ele falava que ele não era um homem, nem um pintor, ele era um homem-pintor. Ele era essa entidade feita, né, nessas duas instâncias. Por quê? Claro, ele era a pintura e a pintura era ele. Quer dizer, ele entendeu isso, e isso eu entendi perfeitamente também quando eu conheci, li e vi os trabalhos dele. E eu acho também que não dá para ser diferente para quem quer ser um pintor, enfim. E eu quero ser um pintor, como o Lorenzo disse. E como ele bem disse, eu não faço questão nenhuma de ser um pintor atual. Sabe, isso que se chama atualidade, enfim, acho que é uma quimera. Acho que também isso é um ouro de tolo. Se você for atrás daquilo que você acha que é o atual, você sempre vai estar inatual. Portanto, o atual é aquilo que você vai encontrando com o próprio trabalho. Isso é o que faz. E cada vez que eu encontro coisas, quanto mais eu pinto, quanto mais eu tenho de tempo de pintura, mais eu me certifico disso. E eu acho que é isso que vai me salvar. Não é uma adesão fácil aos estilemas do tempo que estão por aí, mas sim um mergulho profundo naquilo que eu mesmo faço. Quanto mais eu me encontro, mais eu encontro o mundo, e acho que é mais possível o mundo me encontrar também, e não o contrário. Portanto, eu não gosto que a minha pintura, e não gostaria que a minha pintura fosse um documento. Sabe, uma ilustração de momentos, um documento do mundo. Nesse sentido, eu não me identifico. Me identifico mais, nesse sentido também, com o Iberê, e nesse sentido eu posso até falar em política, né, por ser uma pintura, sendo um homem pintor, eu estou unindo o ato e vida. Esse é o ato e vida para mim. Né? E também estou construindo uma espécie de sentido grande, uma projetualidade negativa para o futuro, se eu posso dizer assim. E não uma simples crença positiva, enfim, e política também no sentido de que, se ela me transforma nesse sentido, ela pode transformar todo mundo, enfim. Eu digo na entrevista que o Gabriel me pergunta sobre a política, o sentido político do Iberê, para a gente estar num tema atual, né? Eu falo, o Iberê era político, sim, só não era politiqueiro, né? Quer dizer, politiqueiro a gente pode traduzir por oportunista e imediatista, né? Isso eu jamais faria. Colocar a minha pintura a serviço de uma imediatez do tempo, né? Seria sempre um subserviente do tempo. Enfim, e com isso isso tudo eu fui aprendendo com o exercício da pintura, em fazer a pintura. E que mais eu posso dizer para vocês? Gosto muito quando o Lorenzo disse que as minhas pinturas, quanto mais intensas elas são mais intensas, quanto mais silenciosas e apagadas. Eu também concordo. Tudo aquilo que se mostra de imediato não me interessa. Tudo aquilo que aparece de chofre, tudo aquilo que é exposição excessiva, e eu não preciso dizer para vocês que o mundo de hoje está assim, né? Então, eu sou um pouco um outsider nesse mundo também de exposições excessivas, mas eu tento compensar no meu trabalho com esse certo recuo, com essa certa invisibilidade, que, na verdade, no fundo, é uma vontade enorme que seja visível, mas que seja visível de uma outra maneira, de um outro jeito. Né? Não uma simples adesão àquilo que, enfim, que está por aí. Eu acho que isso seria a morte de qualquer artista. Ele poderia alcançar um brilho imediato, mas, na maioria das vezes, a gente sabe que esse brilho é fugaz, ele vai se apagar, né? Enfim, voltando a falar da cor, acho que a minha cor tem esse aspecto temporal, um pouco metafísico. A metafísica italiana é um movimento que me ajudou muito. Quando eu comecei a pintar, comecei fazendo paisagens, que eram as paisagens lá da cidadezinha que eu cresci, que se transformou num imenso canavial.
tem um lado horrível do ponto de vista social, político, ecológico, porque o canavial arrasa tudo, mas, para mim, tinha um lado lindo, porque ele deixou plano. São planos e planos vazios de verde com o céu, enfim. Aquilo me enchia de poesia, porque era o vazio. Comecei fazendo assim. Depois, eu fui levando meu trabalho para um outro lado, e esse outro lado foi sendo descoberto quando eu vi a pintura metafísica italiana. Eu falei, eu sou dessa família aí. Eu pertenço a essa família. Ela me ensinou a ver a mim mesmo o meu próprio trabalho. Essa espécie de suspensão, de tempo suspenso, de um certo mistério, um certo enigma. Aliás, eu acho que a pintura, se não criar mistério, para mim, não existe. Eu vi isso no Rothko agora, na exposição dele. Quer dizer, cada quadro do Rothko é um drama. É um drama. E ele faz isso com a luz. A luz é controlada, é penumbra, que ele expõe na penumbra. Então, você vê aquilo como ele mesmo dizia, cada quadro as cores são personagens de um drama, e ele está pintando um lugar. Aquilo é uma boca de cena. Eu também me identifico com isso. E a metafísica me ensinou a ver tudo isso também, enfim. E eu gosto mais da metafísica já processada pelo Morandi. Porque o Morandi ele filtra a metafísica no cotidiano. Não é? Quer dizer, não é... Tem uma frase, não sei se tem uma frase linda do Murilo Mendes sobre o Morandi, que diz que o trabalho do Morandi é reduzir o infinito ao finito. Isso, é lindo. É lindo. É lindo. Porque, de fato, na garrafa que toda aquela matéria se condensa. E, portanto, não é uma garrafa, né? Não é uma garrafa. Portanto, aquela garrafa tem um significado. Né? É o mundo. O mundo, exatamente. Gosto disso no Morandi, desse filtro que o Morandi faz no cotidiano. E, enfim, gosto muito também eu associo o Morandi a Manuel Bandeira, enfim, que o Manuel Bandeira faz isso também, quer dizer, ele pega, né, toda aquela retórica do parnasianismo e vê, o moderno do Manuel Bandeira é um filtro no cotidiano. Né, você não sabe direito distinguir. Ele não tem mais a entonação do poética, dicção, né, condoreira, sei lá. Ele fala, cai, balão na Rua do Sabão. É poesia, né? Ou quando ontem acordei, ainda fazia escuro. Entendeu? Essa prosa meio cotidiana, mas que a poesia é desentranhada disso, de um cotidiano. Gosto muito disso, porque aí também eu vejo um apego e um apelo à simplicidade, a qual você se refere também. Tudo que eu queria atingir um momento simples, não complexo, sabendo que essa simplicidade também custa muito. Nada mais difícil de conseguir do que a simplicidade, nada mais fácil de conseguir do que jogar poeira nos teus olhos, isso é fácil. Agora, conseguir uma sese, uma simplificação. Enfim, estou falando muito, acho que eu já ultrapassei, mas acho que eu falei da minha ligação com o Iberê, falei depois da metafísica no meu trabalho, enfim, ela me ensinou a ver meu próprio trabalho. Primeiro, sou filiado, é isso aí, a suspensão temporal, esse mundo um pouco ausente, tudo isso me interessa, e eu fui abandonando também uma certa iconografia, porque eu pintava ogivas, né, tinha um rastro de uma história lá atrás, e fui atualizando os temas no sentido de tornarem eles mais hard-edged, como o americano, né? E eles foram ficando assim, enfim, mas... E eu fui chegando a mim e fui descobrindo que a cor, de fato, era um personagem importantíssimo ali para mim, né? E minha cor, eu aprendi a pensar... Eu li aquele livro do Oiticica, o Aspiro ao Grande Labirinto, fiquei impressionado disso. Como o homem era inteligente, como ele compreendia tudo. Ele falava de pintura
renascentista, pintura, e ele vem com uma noção de cor-tempo. A Iole de Freitas, que é minha amiga, ela disse para mim: Paulo, se o Oiticica estivesse vivo, que ela era amiga do Oiticica, o Oiticica morreu com 40 anos. Se o Oiticica estivesse vivo, ele estaria fazendo pintura com cor. Ela falou para mim. Eu falei: a intuição dela não está errada, porque aqueles textos que eu li do Oiticica, ele fala de cor com uma propriedade, e ele aborda lá, constrói uma noção da cor-tempo, cor metafísica como cor-tempo. Falei: é isso aí que eu quero. Quer dizer, a minha cor obedecendo mais a um sentido temporal do que físico, metafísico mais, né? Quer dizer, minha cor não é uma cor física, não é a cor que pinta isso, sei lá, mas é uma evocação, uma memória de uma cor, uma atmosfera, uma duração, uma temporalidade, né? Um evento, como diz o Lourenço, né? E é isso aí, adoro essa ideia da pintura como um evento. Portanto, eu não estaria longe de nenhuma das... Pensando assim, eu não estaria longe, distante, de nenhuma das linguagens contemporâneas, porque eu também estou fazendo uma performance, de certa maneira. O quadro está fazendo. O quadro, eu fui embora, mas o quadro está fazendo por mim uma performance. Enfim. Eu acho que é isso, gente. Estou aberto a gente está aberto a perguntas e comentários, enfim. Eu me pergunto, este lugar, esse tempo suspenso, ele chega a ti ou tu estás buscando o tempo todo na pintura? Como que ele chegou? Tu já buscava essa suspensão? Desculpa, eu sou Não, Gisele. não. Gisele Sperry. Eu não apresentei. Olha, Gisele, quando eu vi a pintura metafísica, eu me reconheci naquilo. Então, eu acho que eu não procurei. Eu acho que já existia em mim. Eu só pude ver, entender e poder expressar aquilo que já existia em mim. Quando eu descobri a pintura, quando eu comecei a pintar, também foi algo parecido assim. Mais uma vez, uma comparação com o mundo negativo do Iberê. Eu tive 2 depressões. A primeira, infantil. Eu tinha 11 anos de idade. O mundo se fechou. Eu era quase uma criança. E minha mãe começou a assinar aquela coleção Gênios da Pintura, da editora Abril. Eu digo que eu nunca mais falo mal da indústria cultural, porque começou a chegar em Ariranha os fascículos, eu sou de uma cidade, os fascículos dos Gênios da Pintura. Quando chegou o fascículo do Matisse, que foi o primeiro, porque eles não seguiam uma ordem cronológica, eu tive uma revelação, juro. Aquilo que você falou, estava em mim, porque eu saí da depressão. É verdade, abriu-se o mundo, caiu um muro. E eu fiquei animadíssimo com aquilo. E eu esperava cada fascículo, porque eu sabia que... Falei, é isso aí, pronto, né? Estou salvo. Então, essa minha ligação com a pintura obedece a isso aí também. Ela não é uma... Eu não resolvi, por um projeto intelectual, ser pintor. E é a pintura que me pegou, não é outra coisa. Eu tinha um amigo, um primo da mesma idade que eu sempre conto essa história, que eu fiquei tão animado quando... Ele era muito bom em matemática, eu era péssimo. Por exemplo, quando chegou o fascículo do Matisse, eu mostrei para ele animadíssimo. Ele falou, cara, que coisa mal feita, como você gosta disso? Aí ele pegou, já tinha outros fascículos, pegou, sei lá, o Rembrandt, o Caravaggio, eu não lembro disso. Ele falou, isso sim que é bonito, é bem feito. Eu entendi que ali tinha algo comigo diferente. Eu era capaz de gostar daquilo, enfim. Né? Acho que é isso aí. Primeiro, eu me chamo Cacá,
Quero parabenizar o Lourenço. Fazia muito tempo que eu não via uma fala tão boa. Obrigado. Parabéns. Paulo, o Lourenço fala que quando termina a pintura tem um sininho. O sininho toca e tudo para ali. A partir disso, como que tu entrega essa tua pintura? Com sofrimento, ela foi, está pronta, vai para o mundo e tu fica em paz? Acho que o Lourenço, Cacá, né? O Lourenço se refere ao sininho como uma metáfora da pintura está pronta, né? Ela faz tim, né? E nada, como dizia o Amilcar, nada sobra, nada falta, nem um mosquito pode voar. E eu falo que a pintura está pronta, eu reconheço, a pintura está pronta para mim quando eu me reconheço nela. É uma espécie de espelho mesmo, uma relação especular. Ela não precisa mais de mim, sei lá eu, sabe? Eu me identifico. E eu passo a me identificar quando ela tem essas zonas estranhíssimas, nebulosas, essas opacidades, sabe? Essa espécie de catarata visual, quando ela é também invisível e não visível, sabe? Quando tem um invisível junto com o visível, quando ela cria um pouco essa complexidade, aí ela está pronta para mim, sabe? Aí é que eu gosto. Eu sou, como disse aquela entrevista, eu sou muito mais Antonioni que Fellini. Aliás, o Antonioni tem um filme chamado Eclipse. É verdade. Acho que é isso. Me aventurar, Paula, a fazer uma pergunta. Meu nome é Vânia. Eu fiz Belas Artes há muitíssimos anos atrás, mas realmente não era nenhuma artista, né, nem para pintura, nem para escultura, e acabei indo para outros lados. O que eu quero te perguntar é o seguinte: as cores que tu usa são lindas, mas não quase nenhuma cor primária. Como é que tu faz as tuas cores? Como é que tu chega nessas cores em cada quadro? Porque realmente são lindas, as cores são muito, muito bonitas. Primeiro, muito obrigado. Não são puras mesmo. Eu não uso cor pura, sempre remota. Não é a cor física, né? É a cor sempre processada, misturada, enfim. E cor, para mim, é relação. Não só para mim, aprendi isso com Matisse, né? Eu faço... eu acho que todas as cores na pintura têm que funcionar de uma maneira que uma alavanque a outra, uma ajude a outra para formar um todo homogêneo, para levantar aquilo tudo, para levantar o evento. Então, eu vou operando nesse sentido. Eu tenho um vermelho muito vivo, eu calo um pouco a boca dele, acendo mais o verde, ponho um cinza. Aliás, cinza é um coringa, é uma cor que eu mais gosto. Enfim, porque... Enfim, tem cinzas cromáticos. Então, eu vou operando por aí, né, para fazer essa... Mas eu te dizer como é que eu escolho, também eu vou bater no mesmo lugar dela, que ela me pergunta, eu não sei. O pintor, eu pinto para ver, né? O pintor vai entender o que faz fazendo. Não existe uma compreensão anterior. Primeiro você tem que fazer. A partir do que você faz, você vê. Por exemplo, eu adoro fauvismo até hoje. Quando eu comecei, o fauvismo para mim era... sabe aquela cor, vida, né? Eu falei, sou um pintor fauvista. E fui pintar. Nada, não saía. Não saía aquilo lá. Saía o contrário. Saía relação tonal. Aí eu entendi, falei, uma coisa é isso aqui, uma coisa é que você projeta, outra coisa é que você faz. E é com o que você faz que você tem que entender. Ela vai te dando pistas. A pintura vai te mostrando quem você é. Ela não é um projeto racional, intelectual. Né? Você vai entendendo como pessoa com o que você faz. Você é uma construção recíproca. Eu me construí junto com ela por isso. Né? Porque ela está na minha frente por isso. Ela me mostra quem eu sou. Ela é um espelho nesse sentido. Né? Às vezes cruel para burro, mas é um espelho. Né? Não, eu só queria colocar... Eu achei muito interessante o que o Paulo falou
da soma das cores para chegar no branco e de como isso se relacionava com essa aproximação de entregar para a morte algo organizado, né? Eu achei muito interessante como isso é contrário à ideia de passar uma vida trabalhando para dar menos trabalho para a morte, né? De entregar a ela um projeto já organizado, assim. Mas, fazendo uma pergunta, tu falou que teve 2 episódios de depressão, daí eu queria saber qual pintor te salvou da segunda. Qual pintor o quê? Qual é o segundo? Qual foi o pintor que te salvou da segunda? Qual é o pintor que te salvou do segundo? E eu também, mais uma pergunta. Eu queria saber quando que tu vai pintar o teu gato. Quando o quê? Que tu vai pintar o teu gato. Outro gato? Outro amor que eu tenho em comum com o Iberê, né? Os gatos. O primeiro foi o Matisse, mas, de certa maneira, foi a pintura que me salvou. A segunda foi o psicanalista mesmo. Alô? Paulo, o que te fez voltar à pintura, à paisagem? Tem uma frase do Philip Guston que eu adoro, que ele estava fazendo... Ele era um grande pintor abstrato do abstracionismo americano, né, da abstração, o expressionismo abstrato. E, de repente, ele começa a fazer aquela figuração maluca, né, que veio de pontes impuras, né, que, no fim, história em quadrinho, sei lá. E perguntaram para ele por que. Ele falou assim, eu estava subindo a montanha da abstração e descobri que eu tinha esquecido alguma coisa lá embaixo, precisei descer. E primeiro ele identifica a abstração como uma montanha, né, de cume, de ar rarefeito, pureza, e a figuração com o resto do chão, né? Enfim. Mas não é nesse sentido. Eu também deixei para trás um projeto. Eu retomo a paisagem porque eu comecei fazendo paisagem. Minha primeira exposição foram paisagens. 1984, metade do auditório não tinha nascido ainda, né? E desse mesmo lugar, eu não sou um paisagista, porque eu pinto só o lugar, eu só me interesso por pintar o lugar onde eu nasci, aquela região lá do interior do estado de São Paulo. E eu comecei, enfim, depois das paisagens, de 1984, eu comecei a ir para o outro lado, como eu disse, metafísica. Meu trabalho foi para o outro lado. 2013, por uma série de coisas que não vale a pena contar aqui, eu comecei a... Eu não tinha mais... Perdi pai, perdi mãe, perdi casa do interior, perdi tudo que tinha lá. Eu não tinha mais aquele lá. Talvez por isso começou a voltar, mas é como se eu não tivesse também completado aquilo que eu tinha começado. E eu retomei. Eu retomei do exato lugar onde eu tinha parado. Os mesmos lugares, as mesmas paisagens, fui fazendo, e foi saindo de uma maneira obsessiva, assim, foi saindo. Como se eu tivesse que pôr para fora, ou prestar eu mesmo ver, E cada lugar que eu pintava, eu lembrava de uma coisa da minha vida lá, enfim, isso, eu voltei por isso. E eu digo também que eu voltei porque eu comecei aquela grande biografia do Van Gogh, sabe, chama Uma Vida. E o começo ali, eles falam, o Van Gogh e os autores falam muito da pintura holandesa e os pintores de paisagens que o Van Gogh gostava e se referia. E eu fiquei procurando. Eu não sabia quais eram, a maioria, e ia no Google, ia não sei o que, procurar, e eu comecei a povoar a minha imaginação de paisagem de novo. Foi esses dois motivos. Mas você foi para a Ariranha para pintar essas paisagens ou de lembrança? A maioria, lembrança, foto e anotação, Lourenço. Eu nunca botei algumas vezes, né? O cavalete sur le motif. Mas você foi lá alguma vez, né? Fui.
E quando eu vou para o interior, eu fui muito, né? Eu pegava o ônibus, pelo menos uma vez por mês, e voltava. Então, aquilo, para mim, as paisagens são as janelas do ônibus, sabe? Aquela coisa que você vê, aquilo está impregnado em mim. E até quando eu vou para lá, eu fico numa espécie de êxtase. Juro, aquilo me enche de um júbilo, sei lá, que eu fico muito animado. Eu fui agora para Londrina, naquele lugar que o Orandi Momeso está criando, né, que é um parque também, que vai receber a coleção dele. Aquela paisagem do Paraná, de Londrina, me lembrou demais a paisagem lá onde eu nasci. Eu fiquei super animado, fiquei doido com aquilo. Aquilo me enche de... Sei lá, eu acho que é memória, proustiano. Enfim. Tanto é que eu cometi uma traição, eu fiz uma paisagem desse lugar, desse Londrina. Mas só porque lembrava, porque era o Marília. Bom, parabéns a esses dois queridos que nos encantaram com as suas falas. Parabéns ao professor Lourenço, que eu falei para ele lá em cima, pelas poucas vezes que a gente encontra um texto falando sobre uma exposição que a gente entende. Porque parece que a gente percebe que a pessoa que escreveu para os outros lerem. Porque a maioria dos textos que a gente encontra é só para quem escreveu ler, né? Então, parabéns, encantador seu texto. Professor Paulo, parabéns também. E eu queria te perguntar sobre o teu lado professor. Eu sou pintora, meu nome é Graça Craide, e me encanta muito essa proposta de que o artista vá fazendo o caminho ao caminhar, né? Isso que é orgânico, que é intuitivo e que vai acrescentando. E me encanta também essa história do sininho, né? Porque realmente tem uma hora que parece que dá um tchum-tchum. Então, eu queria, professor, que o senhor nos desse conselhos. Que conselhos o professor Paulo, que é maravilhoso professor, já sei. Aliás, já fiz um assédio, pedi que na volta dele ele faça um workshop para nós aqui. E ele se comprometeu de fazer, então, atenção. Nos dê conselhos, professor. Como nos jogarmos neste mundo da estrada, né? E sem todos aqueles não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, que isso aí é absolutamente horrível, né? Para dizer para alguém. Desculpa, que você me perguntou como é... Que tu nos dê conselhos de como se jogar na vida da... Que tu nos diga isso. O que tu fosse professor, eu duvido que tu tenha cortado o barato dos teus alunos. Como eu já vi muitos. Como se jogar... Professor, me dê uma aula, por favor, rapidinho. Olha, eu vou te responder com uma frase do Bacon, um grande pintor inglês, né? E perguntaram também que conselho você daria para um jovem pintor. Estou te considerando uma jovem pintora. Ele falou assim, não tenha medo de fazer papel de idiota. O Jasper Jones fala assim, para ser um artista, você tem que renunciar a tudo, inclusive a ideia, a vontade de ser um bom artista. Eu concordo, porque às vezes a gente paralisa, né, com essa vontade de... Então, sei lá, é que você falou a palavra, se joga. A pintura, a primeira pode não sair boa, mas aquilo vai te dar a pista para a segunda, para a terceira, enfim, né? E tem outro conselho do Giacometti que eu adoro também. Ele falou assim, se eu pudesse dar um conselho para um jovem artista, para um jovem pintor, eu diria para ele, comece por pintar uma maçã. Eu adoro isso. Não, é que eu lembrei do Carlos Zilli, que foi assistente ao aluno do Iberê. Ele estava em dúvida, saindo da luta armada, que continuar. Daí ele estava na beira do mar, na Praia Vermelha. O Iberê falou assim, te lança no mar, tchê. Ou seja, te lança no Guaíba. Né, Lourenço? Quando o Morandi viu o Pollock, viu foto, né? Porque ele não viajava. Morandi morreu em 64, já tinha até a Pop, né?
ele absorveu, de certa maneira, tudo isso. Quando ele viu o Pollock, ele falou assim, esse cara se joga no mar sem saber nadar. É isso aí. Exatamente. Isso mesmo. É isso aí. A gente vai encerrar com 2 perguntas que a gente já tem aqui. Oi, vou tentar ser breve, então. Meu nome é Júlio, eu sou um psicanalista. E a tua fala, fiquei muito curioso quando tu disse que tu te encontra, né, no quadro, como um espelho, assim, como um outro. E se tu já fez a análise, tu sabe que a cada sessão a gente não sabe o que vai encontrar. Né? A cada sessão a gente é um outro. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é encontrar as tuas pinturas hoje, por exemplo, que já estão prontas, né, numa exposição com teu nome? Talvez encontrar outros momentos teus. Como que é isso para ti? É muito difícil. Quem me acompanha de perto sabe. Todo mundo me perguntava, como é que está a exposição? Eu falei, a do Iberê está linda. Eu não sou o maior apreciador do meu próprio trabalho, enfim, eu me cuido muito porque eu sou o maior crítico de mim mesmo, eu sou o lobo de mim, o primeiro a me jogar na lata de lixo sou eu mesmo. Estou te falando como um psicanalista, enfim. Meu psicanalista diz que eu não preciso de um psicanalista, que eu preciso de um advogado de defesa de mim mesmo. Professor, você pode ser stand-up, fazer Mas eu acho que essa história do espelho, quem fala bem é o Lorenzo, que ele diz que o quadro, ele constrói um outro, né? Você fala, ele faz um outro seu, ele passa a existir como um outro seu. Eu concordo com isso. E para mim é um outro meu, mas por ser um outro meu, ele é também um espelho, por isso, onde eu me vejo bem, me vejo mal, enfim. O meu maior medo o que eu menos gosto é quando eu vou num lugar que eu sei que tem trabalho meu, eu tenho medo de rever, porque ou eu vou gostar, ou eu vou odiar, e o medo de encontrar aquilo mal conservado. Sabe, de estar deteriorado. Porque a minha pintura, eu acho que é uma espécie, se eu posso falar para um psicanalista, é uma espécie de reparação do mundo também, sabe? O quarto do Manuel Bandeira, né? Com uma existência ideal. Então, quando eu vejo uma pintura minha mal cuidada, deteriorada, eu fico muito mal. Muito mal. Alguém me perguntou se eu deixo ir embora feliz. Eu não sei, porque às vezes eles vão embora e tratam tão mal aquilo. Se vai embora e tratar bem, está maravilhoso. Quando eu vejo uma fundação como essa, e vejo o que essa fundação faz com o trabalho de Iberê, isso me enche de uma alegria, porque isso é uma reparação, um cuidado, né? Que se tem com o artista. Enfim, isso para mim enfim, é o mais importante. Então, pintar é um sofrimento? Ser pintor é um sofrimento? O Iberê dizia, né? Eu pinto porque a vida dói. Então, eu acho que doía, então ele respondia que nem a ostra, né? Fazia uma pérola. Eu não acho que pintar é um sofrimento para mim. Pintar virou minha vida, minha salvação, sei lá, meu amigo Toninho, Antônio Gonçalves, que fala, ele fala assim, se tirar o pincel da sua mão, você morre, né? Eu falo, acho que sim. Aprendi, enfim, é o que eu sei fazer, aprendi a fazer, e é o que eu gosto de fazer, eu não saberia fazer outra coisa, enfim. Sofrimento, sim, porque nada que te toca, né, de verdade, se dá sem sofrimento, né? Mas não é um sofrimento do qual eu quero me livrar, nesse sentido de uma dor
psicológica, sabe, de algo que chega extra. Esse sofrimento da pintura, eu acho que eu encaro e botei ali no pacote do ser pintor, né? Que é necessário, enfim. Muito obrigado. Só um segundinho. Só mais uma pergunta. Desculpa, quebrando um protocolo, mas realmente hoje foi uma tarde realmente especial para mim pessoalmente. Sou casado com um artista e vivo muito esse ambiente de arte. Minha irmã arquiteta, minha outra irmã trabalha conosco no nosso escritório de arquitetura. E, Paulo, tu se faz presente todos os dias na nossa caminhada. Estou até realmente emocionado, porque nós tivemos o privilégio de adquirir uma obra sua e ela está no nosso hall de entrada, assim, do escritório. Bem conservada. Bem conservada. E Lorenzo, eu vou te dizer que eu cuido muito. E realmente, eu acho que a tua obra, ela transcende muito. Todo dia que eu chego no escritório, eu olho para ela e digo assim, uau, que paz, que alegria e que perfeição. Eu penso assim, que busca incessante pela perfeição. E eu acho que isso me tranquiliza, porque hoje a gente vê tantas imperfeições, né? E eu acho que o silêncio dela também me agrada bastante, porque ela é discreta, mas ela fala muito, e hoje faz muito mais sentido que eu sinto todos os dias quando eu a vejo, sabe? Pela interpretação do Lorenzo, que te fez emocionar, que com certeza ele é fora da curva, e ele fez um texto tão perfeito, né, que fez a todos entender a exposição. Então, parabéns, Lorenzo, por... tu não sabe o quanto tu agrega realmente a um artista quando tu escreve sobre ele. Então, eu só queria agradecer essa oportunidade, agradecer a Fundação de estar sempre, né, proporcionando esses encontros, tá bom? Obrigado. Obrigado eu.